Marcos, a inscrição na cruz. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Por volta do ano 80, um desconhecido escreve um texto onde caracteriza um homem chamado Jesus Nazareno, que foi crucificado por ordem de um governador chamado Pilatos. Mais tarde, esse texto passaria a ser conhecido por Evangelho de Marcos. Este texto diz que na cruz foi colocada uma inscrição com "O Rei dos Judeus". O que dizia a inscrição segundo os 4 evangelhos? Como já vimos, Marcos diz que a inscrição tinha "O Rei dos Judeus". Mateus diz: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus". Lucas diz: "Este é o Rei dos Judeus". Em algumas versões acrescentam em grego, latim e hebraico. O Evangelho de João diz: "Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus", em grego, latim, hebraico e segundo ordens de Pilatos. Podemos então concluir que a acusação contra Jesus era que ele queria tomar o poder na Judeia e tornar-se rei? Ora, se essa fosse a acusação, então Jesus teria de ser crucificado junto com todos os seus apoiantes. Mas os evangelhos dizem que Jesus foi crucificado junto com outros homens não relacionados com ele. E, ironicamente, o Evangelho de Marcos fala de um assassino chamado Barrabás, não relacionado com Jesus, que teria participado numa rebelião e que foi solto por Pilatos. Marcos diz: "Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou aceitar Jesus e o entregou para ser crucificado." Comparando as fontes textuais que mencionam Pilatos, vemos que Marcos, cerca de 80 da Era Comum, diz que Pilatos crucificou um homem chamado Jesus, referindo-o como Rei dos Judeus e Cristo. Joséfo, em 95 da Era Comum, diz que Pilatos crucificou um homem sábio chamado Jesus, que era o Cristo. Tácito, em 116 da Era Comum, diz que Pilatos crucificou um homem chamado Cristo. Provavelmente, Joséfo e Tácito receberam esta informação através do Evangelho de Marcos. O Evangelho segundo Marcos é um texto escrito na perspectiva de um narrador omnisciente. O narrador omnisciente é o narrador em terceira pessoa que sabe tudo sobre a história que conta, inclusive sobre o mundo interior das personagens, revelando os seus pensamentos e emoções mais profundas. Isto é típico de uma obra de ficção.